E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Alisson. Agora a gente vai para umas questõezinhas de Era Vargas, tá legal? Período da história do Brasil que compreende de 1930 até 1945, tá legal? É um dos assuntos do Enem que mais cai sobre história do Brasil, né? Lembrando que história do Brasil cai mais do que história geral, e dos conteúdos de história do Brasil, Era Vargas é um dos conteúdos que mais cai. Então, após a aula teórica, vem imediatamente para cá para poder treinar o que vocês aprenderam na aula prática, na aula teórica, tá bom? Nessa imagem, foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de, olha, na época do. A Era Vargas é dividida em três partes, tá bom? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Legal? São três partes. O governo provisório foi de 30 a 34, o constitucional foi de 34 a 37 e o Estado Novo 37 a 45. Não é tão importante guardar essas datas, mas saibam que três fases, tá legal? Durante o Estado Novo foi aquele momento que o Vargas foi mais ditatorial, tá legal? Esse período sim podemos considerar como uma ditadura no Brasil. O que uma ditadura usa para poder se promover? Propaganda, legal? Ditadura faz isso, vive de propaganda. E o caso do Vargas não foi diferente. Se você prestar atenção aqui, ó, na hora que acompanha o mouse, essa imagem foi impressa numa cartilha escolar. Então demonstra o Vargas no ambiente escolar, tratando como se ele fosse carinhoso com as crianças, como se ele fosse um bom presidente para a juventude, né? Aí ao fundo podemos ver um aluno segurando a bandeira do Brasil, evidenciando o nacionalismo exacerbado que o Vargas promove no Estado Novo e que também vai promover posteriormente quando ele foi eleito novamente, porque sim, ele é eleito democraticamente depois do Estado da Era Vargas, né? Mas isso é assunto para depois. Então, qual foi o intuito dessa cartilha escolar? Porque ele queria se promover como um personagem carismático, carinhoso com a juventude, entendeu? Então, deixa eu só pegar aqui a caneta aqui. Destaca a sabedoria inata do líder governamental, não tem a ver com a sabedoria, tem a ver com o carisma dele com as crianças e com o carisma, é, o carinho, né, que ele dá com as crianças também. Atender a necessidade familiar de obediência infantil não é questão de obediência, não, tá? Ele não tá mandando, exigindo ou tentando retirar a obediência das crianças. Na verdade, ele tá tentando ser um bom político, né? Ele tá querendo demonstrar para as crianças que, olha, o Vargas é legal, entendeu? Tipo isso. Ele quer promover o desenvolvimento de atitudes solidárias, é que é muito geral, né? Essa daqui é muito geral, opa. É muito geral. Conquistar a aprovação política, é isso que ele quer fazer, que é a aprovação política dos eleitores, não de eleitor, né, mas do povo, né, por meio de um apelo carismático. Olha como aquele presidente é carismático, né? Não tem um vereador dessa cidade, quando ele vai cumprimentando todo mundo que tem na cidade, isso é muito mais em cidade pequena, né? Ele vai cumprimentando todo mundo, aí o pessoal vai votar nele porque ele é uma pessoa do bem, uma pessoa carismática, gente boa, entendeu? Esse tipo de coisa. Essa politicagem existe desde. É atemporal, na verdade. Ele quer estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Ele não está promovendo, ele não está promovendo para as crianças que elas estudem mais e tenham interesse acadêmico. Ele está demonstrando mais como se fosse um apoio às crianças, né, de forma a ser carismático. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas escolas, quando um prefeito vence a aprovação, ele é eleito, né? Ele passa nas escolas às vezes, sabia? Isso acontece. Então, é um caso aqui, né? Então, a alternativa correta é a letra D, tá legal? A ideia é que vocês pausem o vídeo para tentar resolver as questões sozinhos e depois vocês veem minha resolução, tá legal, pessoal? Eu quero que isso fique bem claro. E ao mesmo tempo eu vou fazendo meio que uma revisão do que foi dito na aula teórica. Cada questão tenta abordar assuntos um pouquinho diferentes, né? Para poder demonstrar para vocês como o assunto é cobrado e fazer uma revisão bem breve. Questão do Enem. Durante o Estado Novo,
Os encarregados da propaganda, propaganda, Estado Novo, viu? Procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, ou seja, eles queriam mover a massa, né? Através de mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras pouco importa. Ó, o significado das palavras pouco importa. Importa pouco, pois como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. É muito interessante essa fonte aqui também, né? O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental para a propaganda política na medida em que visava. Ó, o que acontece? Quando tem uma ditadura, quando tem um governo autoritário, eles pretendem é, usar da propaganda para se promover e muitas vezes eles não querem dizer alguma coisa muito assertiva, entendeu? Eles não querem dizer algo muito importante, ou então eles não querem, não é tanto uma questão deles falarem o que eles fizeram no governo, não é tanto um negócio assim mais de, eles não querem que, por exemplo, existem debates políticos, tá? Existem debates políticos. Qual é a ideia do debate político? A ideia do debate político, antes de uma eleição, é que os presidentes façam um discurso dizendo o que é que eles querem fazer, como eles querem fazer suas ações nos seus mandatos, o mandato que eles querem, né, conquistar. Só que o que é que acontece muito no debate? Acontece muito que o presidente fica se autopromovendo, fica atacando o adversário e fica tentando mobilizar o povo a votar nele, entendeu? Então é que o autor fala aí, ó. Não, o autor não, a fonte, o Goebbels, né? Não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Ele quer que a massa vote nele. Quer que a massa goste dele, entendeu? Ele não quer ele não quer evidenciar a questão da miséria, a questão da pobreza, a questão do direito a voto. Ele não quer falar tanto sobre o que é importante, o que um político deveria falar. Ele quer mais mobilizar o povo, entendeu? A fazer uma coisa que seja do interesse do político. E foi o que o Vargas fez com ele, não é diferente. Ele usou da propaganda política, que inclusive ele tinha um departamento só para isso, que é chamado de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, né? A ideia do DIP era o quê? Era fazer propaganda política, censurar tudo que fosse contra o Vargas e fazer com que ele ficasse se autopromovendo. Inclusive aquela cartilha, se eu não me engano, foi a DIP que fez. Entendeu? Qualquer dúvida você deixa no comentário, tá bom, pessoal? É um conceito que a pessoa tem que ter uma boa criticidade, né? Para poder entender quais são os interesses do político, né? Ah, a conquistar o apoio popular na legitimação de um novo governo, exatamente. Ele queria conquistar o apoio das pessoas, do povo, para poder eles legitimarem o seu governo. Ele não queria tanto, não é o que ele quer fazer, ele não quer demonstrar atos políticos para poder melhorar a sociedade brasileira. Não, ele só quer se promover, só quer legitimar o seu governo, entendeu? Ele vai ampliar o envolvimento das multidões na decisão política? Não. O povo ele não quer que o povo influencie as decisões políticas dele. É uma ditadura, tá legal? Ele é autoritário. Aumentar a oferta de informações, ele não vai aumentar a oferta de informações, é uma ditadura, entendeu? Ele vai fazer as coisas escondidas. Ele não quer que o povo, ele tá usando os meios de comunicação, né, como forma de censura, como forma de propaganda política. Estender a participação democrática, não tem democracia em uma ditadura, não existe isso, tá bom? Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo é o inverso do que essa frase quer dizer, tá bom? O povo não tem que saber de nada, portanto que eles fiquem alienados. Sim, eu digo esse termo por conta da definição dele, né? Ele quer que o povo fique alienado das decisões políticas, que eles não saibam o que está acontecendo na política, o que está debaixo dos panos, justamente para poder o Vargas conseguir fazer o que ele quer, entendeu? É essa a ideia. Alternativa correta é a letra A, tá bom? Todas as condições para um golpe de Estado estavam dadas. Faltava somente uma razão mais imediata para que o fato se consumasse. A justificativa para o golpe se deu em setembro de 37, quando foi denunciado um plano de ação comunista para a tomada do poder.
Esse plano, ele não fala qual é o plano, ó, porque ele vai querer que a gente saiba, fora forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, militante integralista ligado aos generais de Getúlio. Sobre esse plano falso que motivou um golpe de Estado, é correto afirmar que, ó, olha, quando ele estava querendo dar o golpe dele, junto com o apoio da AIB, o que é a AIB? São os integralistas. A Associação Integralista Brasileira, se não me engano, que era o pessoal que legitimava as ações autoritárias do Vargas. Ele precisava fazer um plano. Por quê? Porque ele tinha que ter uma justificativa para poder fazer um golpe de Estado, entendeu? Quando o presidente vai fazer um golpe de Estado, ele tem que ter uma justificativa para poder fazer um estado de sítio, né? O que é o estado de sítio? É quando você vai fechar o Congresso. Aí ele tem que ter uma justificativa. Qual que era a justificativa? Existia a intentona comunista no Brasil. Existia a intentona comunista, que era um grupo que queria, era baseado na Revolução Russa, se eu não me engano, queria promover o comunismo no Brasil. Só que esse grupo estava muito pequeno, estava muito fragilizado, né? A AIB praticamente acabava com esse grupo. Então, não tinha como ter um golpe, né, um plano de ação comunista no Brasil, tá bom? É tanto que esse plano é considerado falso, né? Não é opinião minha, não é opinião de fulano de tal, não. Esse plano é falso, foi falso, né? Esse plano foi para poder dizer, tipo assim, olha, eu sou o Vargas, eu quero fazer um golpe, tem que ter uma justificativa. Eu vou criar um plano falso, eu vou dizer o quê? Olha, gente, povo, vai ter uma ação comunista, vão querer colocar o comunismo no Brasil. Nós vamos ter que entrar em estado de sítio, vamos ter que fechar o Congresso, senão os comunistas vão acabar com o Brasil, vão tomar a frente do Brasil. É isso que ele quis dizer no plano, né? Eu não vou dizer agora o nome. Entendeu? Então, não existia esse plano de ação comunista. Tá? Isso vai acontecer parecido depois lá com o Jango, né? Que é o João Goulart, que vai promover a ditadura militar de 1964, para você ver, né? Quando forem dar um golpe, eles querem uma justificativa. E aí colocaram, tanto nessa questão como em 64, colocaram os comunistas como bode expiatório, né? Entendeu? O nome desse plano, pessoal, é Plano Cohen, tá bom? Plano Cohen. Inclusive a ata tá correta, eu vou ler ela. O nome desse plano é Plano Cohen. Demonstrou a utilização política das Forças Armadas Brasileiras e justificou a criação do Estado Novo, entendeu? Então isso aí foi em 37, na passagem do governo constitucional para o governo de Estado Novo. Foi a única vez na história da República Brasileira que o temor da presença comunista no poder foi utilizado para justificar um golpe de Estado. Não, teve em 1964. E foi com quem? Com o João Goulart. Ele ia fazer uma reforma agrária. Teve seu intento fracassado, não foi fracassado. Entendeu? Realmente houve o Estado Novo. Os comunistas tomaram o poder e plantaram uma política de divisão social dos meios de produção e da riqueza. Se nem tinha plano de ação comunista. Ocorreu durante a Revolução que levou Vargas ao poder. Essa revolução é a Revolução de 30, a gente está em 37. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A. Questãozinha do IFCE. No final dos anos 20 e início dos 30, o Brasil vivia uma crise generalizada de recessão econômica, retração das exportações e diminuição do capital estrangeiro. Ou seja, o Brasil está passando por uma crise econômica. Com o desdobramento da crise, ocorreu uma ruptura política brasileira, levando Vargas ao poder, no qual ficou de 30 a 45. Sob o período conhecido como Estado Novo, ou ditadura varguista, na qual Vargas deu um golpe e continuou no poder, o que é correto afirmar? Vargas adotou as seguintes medidas: suspendeu os direitos individuais, ou seja, a pessoa não tinha mais direito, perda de autonomia dos estados, ou seja, os estados não são importantes, o importante é o governo federal. Ele fez isso, que ele fez até uma queima de bandeiras. Cada estado tem sua bandeira para representar sua soberania, né? Apesar de estar subordinado ao governo federal, os estados têm sua soberania, mesmo que breve, né? E aí ele fez uma queima para poder dizer que os estados não são importantes, o que é importante é o governo federal, é o que ele quis dizer. Então, sim, subordinou os poderes legislativo, judiciário e executivo, exatamente. São ações de ditadura, né, pessoal? Aqui na letra A, que é a correta, ações de governo ditatorial. Apesar de ser uma ditadura, as pessoas não eram reprimidas. É reprimidas sim, não existe isso de ditadura sem repressão.
Não havia radicalização política no período. Existia sim, pessoal. Quando você vai ser no lado da ditadura, é uma coisa radical. É uma política radical. Não existe uma ditadura que é meio termo, que é neutra. Não, ela é radical, né? Ó, as pessoas eram satisfeitas com a qualidade de vida? Não. Não foram criados órgãos para aparelhamento de controle do Estado que vigiasse a sociedade. E a DIP? O DIP. O DIP não era só propaganda, também censurava. Então o DIP vigiava a sociedade. Foi um período de democratização da sociedade brasileira? Não, foi uma ditadura. Fica criado Decreto-Lei número 40, 1949, do dia 27/12/37, começo do Estado Novo aqui. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, diretamente subordinado ao Presidente da República. O DIP tem por fim coordenar e incentivar as ações de imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que ligam aos interesses nacionais. Eu já expliquei, né, o que é o DIP. Autorizar mensalmente a devolução de depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para imprensa, uma vez demonstrada seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por ela administrados ou dirigidos, né? Vocês entenderam, né, o que é a DIP? Queria censurar o que fosse contra o governo e promover Vargas e o Estado Novo. Com base nos trechos do decreto, a finalidade do órgão criado permitiu ao governo promover o quê? Ele vai diversificar a opinião pública? Não, ele não vai diversificar, porque ele vai reprimir. Ele vai reprimir, vai censurar. Então não tem como a opinião pública ser diversificada. Quem pensar diferente do que o Vargas quer, vai ser censurado, vai ser reprimido. Ele vai mercantilizar a cultura popular? Não tem a ver com isso. A DIP não tem a ver com mercantilização da cultura popular. Mercantilização é quando você quer fazer a cultura popular, você quer aproveitar que a cultura popular é de tal forma para você ganhar em cima disso. Entendeu? Por exemplo, você vai pegar a cultura popular e vai. É complicado dar um exemplo, mas eu vou tentar. Quando você vai visitar uma cidade turística, o que o Estado está fazendo, Estado não, o que o governo está fazendo, o governo municipal está fazendo é mercantilizando sua cultura. Entendeu? A partir do momento que você vai lá para Salvador, que é uma cidade turística, e você vai lá, aproveita de tudo como se você for, você sendo um turista, você vai ver que aquela cidade é criada para, criada não, ela foi modificada para atrair turista, entendeu? E por que isso? Para poder o governo municipal receber mais dinheiro, né? O turista gasta muito dinheiro lá na cidade, entendeu? Então você está mercantilizando. Mercantilizar é isso, é você ganhar renda, né? A partir de alguma coisa, a partir da cultura, né? Nesse exemplo aqui. E tá errado. Ele queria controlar as organizações sindicais? Não, porque não tinha organização sindical. O que é uma organização sindical? É quando é uma organização que os trabalhadores fazem para poder ter mais direitos, para poder ter melhores condições de trabalho, muitas vezes. Principalmente quando está tendo algum abuso no local de trabalho. Abuso que eu digo abuso moral, abuso na relação do salário e tal. Não era a função da DIP, não era isso. Ele queria cerceamento da liberdade de expressão, exatamente. É quando você quer acabar, cercear a liberdade de expressão. Não posso ter liberdade de expressão, porque senão eu vou ser censurado. Privatização dos meios de comunicação? Não. Não tem nada a ver. Então a correta letra D. Vocês estão vendo que tem muita questão do Enem, né? Pois é, o Vargas cai bastante. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito ao voto feminino, são os debates que antecederam a Constituição de 1824, 1824, o primeiro reinado, que não traziam qualquer impedimento ao exercício do direito político das mulheres, mas por outro lado também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 32, 2 anos antes do voto, aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu com a aprovação do Código Eleitoral de 32. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi o quê? O texto que está querendo dizer que as mulheres é porque assim, a Constituição de 1824 ela era muito vaga. Então assim, analfabeto podia votar? Podia. Por quê? Porque não dizia que não podia, entendeu? É aquele negócio de você dizer que eu posso tudo, a não ser que na lei eu esteja proibido daquela coisa.
É o direito da falseabilidade, algo assim. Corta isso. E as mulheres era a mesma coisa, né? Da questão dos analfabetos. Só que é uma coisa vaga, né? Em 1932, no Código Eleitoral, o Código Eleitoral é que veio antes da Constituição, que foi em 34, se eu não me engano. É que teve o direito ao voto feminino, igual eu falei antes, né? Que foi porque teve manifestações, manifestações públicas, né? Por que é que fizeram essa extensão do voto para o voto feminino? Porque eles superaram a cultura patriarcal? Não, a cultura patriarcal está aí até hoje. Apesar de estar diminuindo, mas ainda existe. Tem influência de igreja protestante? Não tem influência de nenhuma igreja. O voto feminino não teve influência da igreja. Pressão de um governo revolucionário realmente foi pressão, só que o governo não foi revolucionário, entendeu? Ele fez isso, o Vargas, não para poder fazer um governo revolucionário, foi para poder apaziguar os ânimos e também para se autopromover como o presidente que estendeu direito às mulheres. Fragilidade das oligarquias regionais não tem nada a ver. Isso aqui é mais uma coisa de República Velha, né? Não tem nada a ver. Foi um código eleitoral federal, não regional. Campanha de extensão da cidadania, exatamente. Você está exercendo sua cidadania quando você vai votar. E aí a mulher não podia votar. Ele estendeu essa cidadania. E era isso que o povo queria. A extensão da cidadania, que era só do homem, para agora o homem e a mulher. Entendeu? Então, a correta letra é. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar visto a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de visto às pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram a entrar ilegalmente no país durante a guerra. E as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o quê? Ó, o Brasil, o Vargas tinha muita característica totalitária, fascista, dos projetos dos países da Itália e da Alemanha. Pode falar o que for, é uma coisa que é consenso. Apesar ele ter uma simpatia por isso, entendeu? Ele tem muitos momentos que ele se baseia em Mussolini e em Hitler também, entendeu? Por isso que a gente comenta às vezes que ele é fascista. Algumas pessoas consideram ele fascista, mas uma coisa é certa. Ele tem simpatia pelos governos totalitários Itália e Alemanha, entendeu? E aí o que acontece? Durante a Segunda Guerra, o Brasil ele até se alia aos Estados Unidos. Mas por que ele se alia? Porque ele se alia no momento em que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França estão ganhando da Alemanha. Né? A Itália, inclusive, acho que ela já tinha até perdido já no momento que o Brasil entra. Só que o Brasil ainda está sendo totalitário. Totalitário sim, totalitário, ditatorial. E nesse momento aí, em 35, o Brasil ainda não tinha entrado na guerra, entendeu? Porque a guerra vai começar em 38, o Brasil vai entrar lá em 43, 44, se eu não me engano, né? Agora, parando para pensar, a Itália estava no conflito sim. O Brasil, inclusive, ajudou as forças dos aliados, né? Contra a Itália. Mas uma coisa é certa, o Vargas tinha práticas parecidas com Mussolini e parecidas com Hitler também, principalmente Mussolini. E em 35, por conta dessas relações com a Alemanha e com a Itália, e eles sendo antissemitas, né? Antissemitas, né? Que se fala, sendo contra os judeus, né? E de pessoas de origem semita, o, o Vargas acaba adotando essas práticas para poder ele não ficar contra a Alemanha, entendeu? Então, assim, em 35, ele não queria ficar contra a Alemanha. E aí ele ficou fazendo essa política de imigração, entendeu? Para poder ele meio que ficar ainda aliado da Alemanha. Porque se ele fosse deixar eles entrarem, a situação Brasil e Alemanha ia ficar muito ruim, né?
Receio de controle sionista sobre a economia nacional? Não, ele não achava que essas pessoas iam tomar a economia, não era isso. Reserva de posto de trabalho para a economia local, para a mão de obra local, não era essa a ideia. No começo do século XX se tem essa ideia de que os imigrantes vão tomar o trabalho dos brasileiros. Mas nesse momento não. Não era essa a ideia. É porque ele não queria que a Alemanha ficasse contra o Brasil, entendeu? Então ele acabou fazendo essa prática de imigração. Oposição do clero católico, a igreja não tinha nada a ver com isso, já descarta. Apoio da diplomacia varguista às opiniões de líderes árabes não tem nada a ver. Em momento algum, Vargas se pronuncia com líderes árabes em relação à imigração. Ele só coloca essa política e pronto. Alternativa correta, letra E. Ele tinha uma simpatia pelo projeto totalitário alemão, né? Dos membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Então, assim, a Alemanha não tinha aquela prática na Segunda Guerra, próximo da Segunda Guerra, que era contra os judeus. Aí o Brasil não queria ficar contra, né? Contra essas práticas, e aí adotaram uma postura de imigração, não aceitando essas pessoas para poder não ter uma relação conflituosa com a Alemanha. Essa é a ideia. Última questão aqui pra gente. A gente abordou questão da FEST, abordamos questões da UES, do Enem. Agora vamos terminar com uma questãozinha da UFA. Bom, a ação integralista brasileira, que é a AIB, vocês têm que estudar sobre a AIB e sobre a ANL também, viu? Não vou trazer aqui porque aqui não é aula teórica, né? Mas vocês têm que estudar sobre a AIB, sobre a ANL. Foi uma organização que ganhou muitos adeptos na década de 30 no Brasil. Um dos principais líderes foi o político conservador e jornalista Plínio Salgado, né? Dessa época aqui. Expoente central das ideias e práticas do integralismo no país. Sobre o integralismo brasileiro, é incorreto afirmar, incorreto. O integralismo, pessoal, eles têm um negócio muito mais pro fascismo, né? Do que outra coisa, né? Do que a ANL, por exemplo. Inclusive, eles são varguistas, né? Tá bom? Eles foram varguistas. Assim, eles apoiavam as medidas fascistas do Vargas. Foi um movimento de notória inspiração fascista, caracterizando-se, por exemplo, para a defesa de um nacionalismo de caráter autoritário. Exatamente. Aquele que é incorreto. Tudo isso aqui que tá lá tá correto. Tinha inspiração fascista. Era um nacionalismo autoritário, tá bom? Vocês têm que entender, pessoal, que a Era Vargas está inserida no contexto maior. Está inserida no contexto de fascismo, nazismo, Segunda Guerra Mundial, projetos totalitários, entendeu? Então é interessante que você estude dois assuntos antes de estudar a Era Vargas, que são assuntos de história geral. Período entre guerras, que é o período de 30 a 40, de 30 não, de 1920 mais ou menos, 1918, 20, até 38. E é entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E estudar o nazismo e o fascismo também, que está inserido no período entre guerras, e estudar a Segunda Guerra. Aí depois você estuda Era Vargas, é o meu conselho, tá bom? Mas é claro, né, que você também pode estudar Vargas sem estudar eles, né? Só que fica mais complicado de você entender algumas coisas. A história do Brasil está inserida dentro da história geral, entendeu? É por conta disso que é melhor a gente estudar primeiro a história geral, depois a do Brasil. Ou então estudar por tópicos, né? Período entre guerras, era Vargas. Aí você vai para a Segunda Guerra. Ou então, período entre guerras, Segunda Guerra, aí que você estuda era Vargas, entendeu? Estudar por tópicos. Defendiam valores morais apoiados no lema Deus, Pátria e Família, exatamente. Fascistas e usavam esses lemas Deus, Pátria e Família. A e B possuía diferentes símbolos de identificação, como as camisas verdes. Ó, esse ponto não é para existir. E a saudação em tupi, Anauê. Sim, era um símbolo deles. Eles tinham camisas verdes e ficavam usando uma saudação que em tupi se fala Anauê. E hoje, do português significa irmão, é grande irmão, algo assim. Ou seja, a alternativa incorreta vai ser a letra D.
tinham admiração pela ideologia comunista no período, pois era vista como uma parceira importante na transformação integral da sociedade. Tá errado. E aí ele quer errado, né? O comunismo é totalmente contra A e B, a ditadura comunista, né? E quanto ao comunismo é de extrema esquerda, A e B é extrema direita, fascismo, entendeu? E sim, essas nomenclaturas, né? Esquerda, direita, fascismo, comunismo, tem que ser usadas aqui, sim, porque a gente está falando já de idade contemporânea, né? Já estamos falando de pós-Revolução Francesa. E pós-Revolução Francesa já se tem ideias de direita, esquerda, extrema, né? Mas uma coisa é certa, A e B era fascista e é totalmente um contrário do comunismo, tá legal? Então a incorreta é a letra D, questãozinha aqui da uva, bem facinho aqui pra gente, né, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários.